Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor Emerson, Primeira Igreja Batista em Sete Barras. Começamos um estudo para ter uma visão melhor do que é o cristianismo, o ensinamento de Cristo aos cristãos. Falando sobre o ensinamento de Cristo, né? O código de vida, os súditos do reino de Deus, que Jesus vem a ensinar os apóstolos e aqueles que estavam ao redor dele no Monte das Oliveiras. Ali no Apranícia ele começa a ensinar o que é o reino de Deus, como os súditos deviam se comportar e ensinar a ser no reino de Deus, o que Deus queria para a vida dos súditos. Alguém pode dizer assim, mas pastor, nós temos o Antigo Testamento, Jesus é a revelação do Antigo Testamento. Mas Senhor, nós temos a promessa a Abraão, a Davi, que se cumpriu em Cristo Jesus no amor de Cristo e que se cumprirá aos salvos. Mas eu quero dizer o seguinte, existe uma misturança tão grande hoje em dia, existe uma deturpação tão grande, algo tão estranho que as pessoas não estão entendendo o que é o cristianismo mais. E nesse momento gostaria de falar com vocês. Nós falamos sobre bem-aventurados, humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus 3, Evangelho de Mateus 4, sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E agora na parte 3 desse estudo nós vamos falar sobre bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os verdadeiros súditos do reino, que demonstram o caráter justo do rei, serão reconhecidos de acordo com a palavra de Deus no reino vindouro. Os mansos herdarão a terra. Confuso, né? Nessa época onde que os arrogantes, os ímpios, os ignorantes, os truculentos, né, estão herdando a terra. Pensarmos sobre isso. Mas o que Jesus ensinou é uma escolha, né? Salmo 37:11. Antigo Testamento, revelado por Jesus, até nessa palavra diz assim: pois o braço do forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Isaías 29:18-20 diz: aquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exaltarão o Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Amém? Esse é o dia do Senhor. No mundo áspero e cruel, a mansidão parecia uma maneira rápida de suicídio. Você acalma, você é manso, pisam em você e matam você. Era como se suicidar, né? Se entregar. Dizem: os violentos e poderosos prevalecem e os mansos são atropelados pelo homem e pelo sistema. Talvez não diferente agora, quando você olha. Então, infelizmente, muitas pessoas têm buscado o cristianismo, mas numa força errada. E quando as coisas dão errado e quando as coisas não dão certo, alguns dizem assim, é porque não tem fé, e outros falam assim, não, porque está errado, o cristianismo está errado, ele não dá o que promete, porque estão prometendo que não é promessa do Senhor. A palavra do Senhor no Antigo Testamento para toda a humanidade, ele diz assim, tudo é bom. Ele fala assim, encham a terra. Ele fala assim, dominai. Então, dominar, você conseguir as coisas, você lutar, você buscar, é coisa do homem. A ciência, a busca, o trabalho, o sustento, o aprender das coisas. Mas aqui ele está falando sobre algo espiritual, sobre o seu espírito, a sua vida, o contentamento da alma. A verdade é que, se olharmos a curto prazo, humanamente, isso pode ser assim mesmo, difícil de entender, difícil de observar, e será que é desse jeito mesmo? Mas foi o que Jesus ensinou, isso nós somos cristãos, precisamos seguir. As pessoas recolhidas para o reino de Deus têm que enfrentar isso, têm que suportar as situações e viver conforme a vontade de Cristo. A gentileza de Jesus não os salvou da cruz. Eu venho para falar, mas ele morreu, eu não preciso morrer na cruz. Você não precisa morrer na cruz para ser salvo, não. Ele foi o seu sacrifício perante Deus para a sua salvação. Mas foi para a sua salvação em Deus. Vejam bem. Mas no final Jesus ensina que é somente na mansidão, e é a mansidão que sobrevive. Ele aceitou, ele viveu, e assim ele foi vitorioso, e foi gratificado, e foi recebido pelo próprio Pai. Recebeu do Espírito Santo a bênção merecida e ressuscitou e está à destra do Pai. O desafio para nós é entender qual é a verdadeira mansidão, tá?
Mansidão, preste bem atenção, mansidão não é uma disposição natural. Nós somos naturalmente animais, classificados, né, como animais. Não é um temperamento suave, inato. Você não nasce dessa forma. Não é um comportamento reverente como o do escravo, cujo estado de impotência obriga a adotar um modo de servir, um modo servil, que ele despreza e abandonaria se fosse possível. Não é esse tipo de coisa. Eu vou fazer porque eu preciso de bênção, porque Deus vai me abençoar para fazer isso. Isso não é decoração, isso é por troca, né? Porque na primeira oportunidade da situação você vai perder isso daí, você vai fazer de forma diferente, né? Mansidão é uma atitude para com Deus e com os outros, e não só com Deus. Eu digo que com os outros e com Deus porque é consigo mesmo também. Com Deus e com os outros, que é produto de uma escolha pessoal. Você escolhe mudar, ser diferente, tolerar, exercitar esse tipo de ser. É uma disposição mantida por uma resolução, eu ainda digo mais, uma revolução, uma transformação moral, pessoal, íntima, de coração. Mesmo que você tenha a oportunidade, o poder e a inclinação para se comportar diferente, você não vai fazer dessa forma. Mesmo que o poder, a capa te seja colocada, mesmo que alguma autoridade lhe seja colocada, e mesmo que a prevalência humana em cima de outra pessoa seja colocada, você não vai largar essa posição de mansidão. Mansidão não é indiferença ao mal. Eu sou manso, deixa eu lá. Não é indiferença ao mal, né? Jesus suportou com paciência os ataques que recebia, mas foi forte para defender o nome e a vontade de seu Pai, de Deus. O que era justo é justo, o que é certo, com mansidão, com palavras sábias. E é tão maravilhoso que você vê que eles não sabiam, eles escutavam e falavam assim: mas quem é esse homem? Eu não sei o que falar, porque não tinha o que falar. Ele não falava com arrogância, ele não falava com intemperança, ele não falava de si mesmo, ele falava com sabedoria e justiça. Ele odiava a iniquidade tanto quanto amava a justiça. Hebreus 1:9, né? Ele odiava, ele detestava o pecado, mas amava o ser humano que pecava e reconhecia a fraqueza deles. Moisés era o mais manso dos homens quando se tratava de injustiça contra ele. Números 12:3. Mas sua ira queimava como fogo contra a irreverência para com Deus, quando o povo era irreverente com Deus. Êxodo 32:19. O homem manso pode suportar maus tratos pacientemente. Ele não é interessado em autodefesa, mas não é passível referente ao mal que se faz e que se age, a injustiça. Romanos 12:9. Há nele um repúdio ardente a todos os caminhos da falsidade. Gálatas 1:8 e 9, Salmo 119 e 104. Ele não aceita a falsidade. Há um repúdio, algo que o dá ânsia de vômito, vamos dizer assim. Como o próprio Jesus fala, a palavra de Deus fala aqui, que é vomitar aquela igreja, lá em Apocalipse, né? Me dá ânsia de vômito. Então ele se sente mal com isso. Mansidão não é fraqueza. Não é porque a pessoa seja fraca. Não há frouxidão nela. Você é frouxo, você não liga para isso, não. Aquele que tinha 72 mil anjos sob seu comando, Mateus 26:53, o próprio Jesus, descreveu-se como manso e humilde de coração, Mateus 11:29. A profundidade da mansidão em um homem pode, na verdade, ser medida em proporção direta à sua capacidade de vencer seus adversários. Ele é manso ao ponto de todo o poder ou toda a capacidade que ele tem não influenciar na atitude que ele toma. E ele tem consciência disso e aprende disso. Jesus não era manso porque era impotente. Ele era manso porque tinha seu imenso poder sobre controle em seus princípios de ação, segundo a vontade de Deus. Jesus, ele tinha o poder, a ação do Espírito Santo, a sua oração era poderosa, a sua mão curadora
misericordiosa, ressuscitou Lázaro, só que ele tinha um controle aos princípios de Deus. Por isso ele não era arrogante, porque ele tinha. Seu amor por seu pai, João 14:51, era o princípio dele. Outro princípio dele, seu amor pelos homens perdidos, Efésios 5:2. Seria muito mais fácil ter simplesmente aniquilado todas as pessoas do que ter suportado pacientemente o sofrimento e as angústias e as dores que ele sentiu e as afrontas que ele sentiu. Isso era mansidão, isso é mansidão. Domado pelo Espírito Santo. Quando você fala assim, amansei, no interior, no sítio, né? Amansei um animal, amansei um cavalo, né? A mansidão, tipo assim, você colocou ele a seguir, a obedecer, a ser orientado. Então, manso é segundo a vontade do Senhor. Ele seguiu a estrada mais difícil, não a mais fácil. Tem pessoas procurando mais fácil. Troca, atitudes e qualquer coisa. Às vezes na hora de falar assim, não, porque Deus sabe, é porque Deus vai agir, porque, sabe, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, em promessas, em desafios e até em maldições, que não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo. Não tem nada a ver com o código de Cristo para a vida do súdito do reino, que somos nós cristãos. Ele subsistiu em forma de Deus, mas não julgou por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou e se fez homem. Ainda fala Filipenses 2:6-7, menos que o homem, servo do homem, né? Submissão ao Pai e submissão ao objetivo divino que ele tinha junto ao Pai. Ainda que a mansidão do reino derive de uma nova visão de si mesmo na presença do Senhor, sua ênfase principal está na visão do homem, na presença do próprio homem, na atitude dele com Deus e na atitude dele com o homem. Mansidão, no grego, plaus, é encontrada na companhia, sempre na Bíblia, no Novo Testamento, constantemente, junto com humildade, benignidade, paciência, cortesia, brandura. Mesmo quando aplicada ao nosso Salvador, a palavra parece falar mais com o relacionamento dele com os homens do que com o próprio Deus, Mateus 11:29. Ele era manso e humilde de coração, e a mansidão era mais com o relacionamento com os homens. Vejam bem, o homem manso é o que foi amansado de sua bestialidade para o justo jugo de Cristo. Aceitou o jugo de Cristo para estar vivendo Mateus 11:29, como já falei. O homem manso é aquele que foi domado de sua bestialidade, de sua forma selvagem e natural de ser. Ele não tenta tomar pela força, mesmo que ele tenha essa força e tenha esse direito de tomar. O homem manso já se cansou de si mesmo, ele sentiu seu vazio espiritual e anseia por um correto relacionamento com Deus e uma atitude correta conforme a vontade de Deus. Justiça própria tornou-se para ele um desastre e a vontade própria uma doença. Suas próprias ideias de autoconfiança, de autodeterminação se tornaram um fedor, um mau cheiro para as suas narinas. Ele não gosta do jeito que ele era, do jeito que ele fazia, ou do jeito que às vezes o próprio instinto dele leva a fazer. Ele se sente mal, o Espírito Santo toca ele e diz que não é legal aquilo lá. Ele esvaziou-se, esvaziou o seu coração de si mesmo e o preencheu com a vontade de Deus e com o carinho e o amor que Deus tem também pelos outros. Como seu mestre, ele se tornou o servo dos servos. E por esta própria razão, o futuro lhe pertence, a terra lhe pertence. Fique atenção, fique atento, vejam bem, bem-aventurado, felizes pela escolha, não os covardes, não os subversivos, não os cheios de atitudes, mas os que têm um coração bondoso, paciente, longânimo, manso. Jesus, o Mestre, é o exemplo perfeito de um coração manso para com os cristãos. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas repare como tratava a hipocrisia, os falsos profetas e os falsos adoradores de Deus. Falava-se serpente, raça de víbora, sepulcro branquiçado, caiado. Ele falava a verdade.
O reino de Deus, a semelhança do mestre, os mansos e que são os fortes, os corajosos e os heróis. No reino de Deus, a semelhança a Jesus Cristo, são os mansos que são fortes, os corajosos que são heróis. O sofredor afrontado, ele possui e tem o amor de Cristo, ele é o corajoso, Resistir às provações por amor do Evangelho do Reino é ser realmente forte. Governar seu próprio gênio, impulso e pecaminosidade é ser domável ou amansado pelo Espírito Santo. As leis de Deus são soberanas e desacreditadas pelos homens, infelizmente. Os fracos são fortes no reino dos céus, os pobres são ricos, os perseguidos são heróis, os servos reinam, os que morrem vivem. Sim, os mansos herdarão a terra, diz a palavra do Senhor. Não pela espada, não pela força bruta, mas pela mansidão de um caráter justo e temente a Deus. Este é o reino do Messias na terra. Esse é o reino do Senhor. Este é o reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus, que viviam nas catatumbas e que ainda muitas vezes vivem escondidos ou sofrendo, são usurpados, são aqueles que são chamados a ser cidadão da cidade de ouro, do reino dos céus. E são aqueles que herdarão a terra no final dos tempos, quando o nosso Senhor vier. Da terra pecaminosa à terra santa, da miséria humana à glória divina. Esses daí são os mansos de coração, aqueles que herdarão a terra. Que o Espírito Santo de Deus complete no teu coração. Bem-aventurado você que escolheu a mansidão, o ser amansado, o ser domado pelo Espírito Santo de Deus, a perder a sua bestialidade natural, porque você sim herdará o reino da terra ou a terra. Fica com Deus, Deus te abençoe. Coloca isso no teu coração. No próximo vídeo estaremos falando sobre a próxima bem-aventurança, que se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fica com Deus, Deus te abençoe.